pandemia do novo coronavírus mudou rotinas e hábitos. Quem também será afetado pela pandemia são as eleições municipais 2020. Com programação para outubro, as eleições poderão acontecer entre 15 de novembro, primeiro turno, e 20 de dezembro, segundo turno. A decisão final será dada pelo Congresso Nacional no final dessa semana. E tudo indica que nem o TSE também fez esse pedido, porque quem decide é o Congresso Nacional, para que se decida até o dia 26 agora, na sexta-feira, em razão dos prazos que decorrem o cronograma da eleição, né, do dia da eleição para trás. Então, por isso precisa de uma definição com relação à data do adiamento da eleição. Se a prorrogação acontecer, algumas medidas também passarão por mudanças. Uma delas é a desincompatibilização, onde pessoas que ocupam cargo ou função pública e querem concorrer à eleição. Existe desincompatibilização de 6 meses, de 4 meses e de 3 meses, que é na maioria dos casos. Por exemplo, funcionário público, ele tem que se desincompatibilizar 3 meses antes da eleição. Se a eleição permanecesse 4 de outubro, esse prazo iria acontecer no dia 4 de julho. Então, quer dizer que essa pessoa, funcionário público, por exemplo, que sai candidato a vereador, a prefeito, poderia trabalhar apenas até o dia 3/7. Então, por isso a necessidade da definição da prorrogação e da data. Porque isso implica também no começo das convenções, no começo da propaganda eleitoral, no rádio, na TV, a propaganda eleitoral na rua, o dia também, prazo final para o registro de candidatura dos candidatos. Então, tudo parte da data da eleição para trás e para frente. Então, por isso, precisamos, o quanto mais rápido possível, que o Congresso defina quais serão as datas aí do primeiro e segundo turno das eleições municipais de 2020. Mário, e além dessas questões, dessas mudanças no processo eleitoral, né, tem também essa questão do coronavírus, higienização. Isso também tem sido discutido? Quais serão as medidas que serão adotadas aí num processo eleitoral diante de uma pandemia? Existem várias propostas que estão em debate lá no TSE. Dentre elas existe a questão de fazer um horário maior, um horário mais estendido do início e do final da votação no dia, né, no domingo da eleição, e também de colocar pessoas com mais idades no horário matutino e depois os demais no horário vespertino à tarde. Mas também são propostas que estão sendo defendidas. Tem a questão também que foi levantada como a dispensa do eleitor da leitura biométrica nas urnas, por causa do contato, que todo mundo tem que colocar o dedo ali. Mas é claro que os protocolos de segurança terão que ser rigorosos e exigidos, né? Segundo o chefe de cartório, caso a prorrogação for aprovada, ela irá influenciar também a data da posse, já que os eleitos devem prestar contas 30 dias após a eleição. E se as contas forem aprovadas, acontece a diplomação e em seguida a posse. Então todos esses prazos poderão ser alterados. Se a eleição for prorrogada, esses prazos também terão que ser prorrogados, a da entrega das contas e o prazo também para a Justiça Eleitoral conseguir dar tempo, né, de julgar todas as prestações de contas desses candidatos eleitos, né? Então, a gente tem que ver naquilo que o Congresso for decidir, se ele vai deixar diplomar sem análise da prestação de contas, se ele vai ter uma prorrogação de mandato, entrar, sei lá, em fevereiro ou março de 2021. Então são todas questões que, na verdade, quem vai definir isso daí é o Congresso. Após a definição do Congresso, das regras que ele vai decidir, isso vai ser repassado para o TSE, que vai ter que alterar suas resoluções já expedidas que regulamentam as regras das eleições. Então, na verdade, a gente tem que esperar a decisão do Congresso para saber como é que a gente vai aplicar isso nas regras atuais, entendeu? Com a reformulação dessas regras atuais. E tudo indica que até sexta-feira vai haver uma definição lá no Congresso Nacional, como o ministro Barroso, o presidente já falou, e o próprio presidente da Câmara e do Senado Federal.